Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora. Hoje, dia 2 de outubro de 2021, nesse horário, nós fazemos o estudo desta obra. Deixa eu colocar aqui a obra. Deixa eu ver aqui. Essa obra aqui, Espiritismo, Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, não é? Epístola de Paulo à luz do Espiritismo, de César Perry de Carvalho, uma publicação da editora O Clarim. Nós estudamos esse livro todos os sábados, a partir das 16h15. E antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, tá bom? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, na casa de Francisco de Assis, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para continuarmos os nossos estudos dessa doutrina abençoada, sendo que aos sábados nós estudamos as epístolas paulinas. Muito temos aprendido com esse nosso querido irmão Paulo de Tarso, e sempre rogamos a Ele que nos fortaleça, que nos intua, que nos inspire, para que nós possamos compreender com mais clareza os seus ensinamentos, que são os ensinos de Jesus. Sempre rogamos também, porque aprendemos com Paulo, rogamos a Deus que tenha piedade por aqueles que sofrem, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque Paulo sempre disse isso, né? Nunca nos esqueçamos de orar pelos mais sofredores. E assim nós fazemos, atendendo a esse alerta desse querido companheiro. E assim, Senhor, te agradecemos muito tudo o que temos recebido. E rogamos também a tua bênção para cada um de nós, para nossos familiares, para as nossas casas espíritas. E nesse momento em que nos preparamos para iniciarmos nossos estudos, nós também te pedimos, Senhor, que envie até nós esses irmãos do plano espiritual, esses estudiosos também, para estarem ao nosso lado, nos dando toda a força, nos protegendo e equilibrando as nossas energias, e assim podermos continuar firmes essa nossa tarefa. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Como nós falamos, estamos estudando essa obra, né? Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho. E nós estamos agora estudando a primeira epístola, a primeira epístola a Timóteo, que tem por título Valores para Colaboradores. Então, nessa carta a Timóteo, Paulo faz questão de deixar uma série de orientações para Timóteo e também para Timóteo e para Silas, porque ambos eram líderes de igreja, né? Timóteo e Silas. Tito e Silas, né? Então ele deixa essas mensagens, ele chama a atenção desses irmãos, porque eles são líderes de igrejas, então ele está... essa aqui é para Timóteo. E depois, né, que ele terminar Timóteo, ele vai mandar também outras mensagens para Tito, porque, deixa eu ver, é Tito, né? Que também vem a ser líderes de igreja. Então, são epístolas bem dirigidas para aqueles que estavam à frente da igreja, Timóteo e Tito. Então, nós paramos da semana passada aqui
onde nós estávamos lendo, deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui. Nós estávamos lendo uma série de textos de Paulo reforçando a ação proativa e respaldada na atitude cristã. Então, o Paulo ele vai escrever uma série de textos, vai escrever várias observações, e Emmanuel vai, a partir dessas observações de Paulo, escrever uma série de textos reforçando a importância da ação proativa e respaldada na atitude cristã, baseada nos versículos de Paulo na segunda carta a Timóteo. Então, Emmanuel vai pegar esses versículos da segunda carta a Timóteo e, em cima deles, ele vai escrever vários textos reforçando a importância dessa ação proativa e respaldada da atitude cristã. Então, nós vamos começar aqui na página 93 do nosso livro, na página 93 que nós paramos. E o texto que vamos iniciar a leitura hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 48. E quem tem as cartas de Paulo, pega a página 634. Quem tem esse livro é página 634. E quem tem Palavras de Vida Eterna, pega o capítulo 48. Então, vamos lá. Denise, você pode ler para a gente? Sim, Rosa. Boa tarde, meus queridos. Lê para a gente aí, Denise. Boa tarde. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. É que eu mudei meu escritório de lugar. Vim pegar um solzinho, mas o solzinho sumiu. Dinheiro e atitude, né, Rosa? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Também está no Reformador, janeiro de 1959, na página 2. Dinheiro e atitude. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidade e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria da colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento.
Não é a moeda que envelhece o homem, sim o homem que a envelhece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Esse texto, aqui na página 91 do livro do Cairbar, bem na parte, já chegando na parte de baixo, diz assim, está lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está aqui no livro do Cairbar, na página 91, umas 6 ou 7 linhas subindo, de baixo para cima, né? Está assim, 6.10. Na realidade, é a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, Paulo fala sobre isso aqui. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, baseado nesse versículo, Emmanuel escreveu esse texto, Dinheiro e Atitude. E ele vem falando, né, sobre a questão da posse do dinheiro. E no quarto parágrafo desse texto ele fala, algemada inteligência perversa, né, no texto de Emmanuel, transforma-se em arma destruidora e extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, estilando-lhes enfermidade e cegueira de espírito. Depois ele diz assim, libertado, porém, no campo do progresso, ora, campo do progresso é o campo da educação, não é? No campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Quer dizer, um dinheiro bem empregado, ele é uma bênção. Mas a gente percebe que a questão do dinheiro, ao tempo de Paulo, como está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, já era uma preocupação. Tanto que Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz, olha só, é a raiz de toda espécie de males. Então, ele não fala que o dinheiro provoca os males. Ele diz, o amor ao dinheiro. Então, ele não está aqui amaldiçoando o dinheiro. Ele está deixando claro que é o amor do homem ao dinheiro. É a ambição. O amor do homem ao dinheiro é ambição. Né? Se traduz pela ambição. A ambição é que causa todos os tipos de males. E ele diz, e nessa cobiça, nesse desejo de ter mais, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muita dor. O que é se transpassar? Nós podemos ser transpassados por uma bala de revólver, por uma flecha, por um... Transpassar é atravessar, é deixar que algo penetre em nós. Então, quando ele diz aqui, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e ao se desviarem da fé, se deixaram transpassar a si mesmos. Não foi alguém que transpassou a pessoa com um projétil. É a própria pessoa que se deixa transpassar com muitas dores, porque a cobiça, o apego ao dinheiro, acaba trazendo no futuro muitas dores. E depois ele diz aqui, ó, voltando ao texto de Emmanuel,
no penúltimo parágrafo. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envelhece nos desvarios das paixões que o degradam. Né? Então, envelhecer é tornar a pessoa amarga, a pessoa assim, ruim. Né? Não é a moeda que torna o homem envelhecido, e sim o homem que transforma a moeda num objeto do mal, no desvario das paixões que o degradam. E o último parágrafo ele diz: deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos, aquele dinheiro que passa pelas nossas mãos, se faça bênção, se transforme, né, em trabalho, educação, cultura, não é? Caridade, socorro, afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. O dinheiro, como todas as outras coisas materiais, é propriedade de Deus. É um instrumento que Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa utilizar a nosso benefício, mas também benefício do outro. Porque a gente trabalha recebe salário, precisa pagar um aluguel, precisa comprar comida, precisa comprar... Então a gente precisa do dinheiro, não vai ficar pedindo tudo aos outros, né? A gente precisa, mas que a gente não fique tão apegado a ele que a gente acabe trazendo para nós mesmos um instrumento que a gente não transforme esse instrumento numa coisa maléfica, porque ele não é, mas eu posso torná-lo uma coisa maléfica. Tem um outro texto aqui, esse texto é do livro que muito pouca gente tem, Sentinelas. Mas nas cartas de Paulo, nós vamos encontrá-lo nesse livro aqui, ó. Nós vamos encontrá-lo na página 624. 624. Ele não tem, eu não tenho esse livro, é um livro muito difícil, né, da gente ter. Eu vou pedir para Eloá. Eloá, você pode ler para a gente? Altergação intermináveis entre o homem e o espírito corrupto. Página 600. Ah, tá, desculpe, você está lendo em cima. Em cima, não lendo, ok. Pode ver, eu estava lendo embaixo. Discussões. Lê o que está escrito lá em cima, primeiro. Lê o que está, tudo está lá em cima. Altergações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Lembrando, gente, vou voltar a lembrar que esses textos de Emmanuel são baseados nos versículos de Paulo, tá? São alertas que Paulo faz para todos os homens, e Emmanuel vai escrever esses textos, né? Reforçando a importância da ação proativa e respaldada na atitude cristã. Então, esse texto está em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. É baseado em Timóteo, né? Capítulo 6, versículo 6. Pode ler. Ok, discussões. No amontoado de problemas espirituais que entrega o quadro de preocupações do discípulo, destacamos o fenômeno palavroso como dos mais importantes do seu bem-estar. A contenta verbal tem o seu lado útil ou o seu objetivo elevado. No entanto, é preciso considerar, antes do início, sua verdadeira finalidade. Discussões a esmo são ventanias destruidoras. Quando alguém libere romper o silêncio, é indispensável aproximar o caráter dessa atitude. Naturalmente, não estamos falando para o homem vulgar, empenhado em críticas a todas as criaturas e coisas do caminho comum,
olvidando a si mesmo, mas para o discípulo de boa e sincera intenção. A inferioridade, com seus tentáculos numerosos, convida insistentemente aos atritos. Todavia, o aprendiz fiel deve conservar-se vigilante em seu posto, sob pena de ser inscrito como servo relapso, indigno da tarefa. Surgirão como é justo horas de esclarecimento, dilatando as luzes espirituais nas sendas retas. Contudo, quando se verifique um desafio a discussões, convém meditar gravemente no assunto antes de se atirar ao duelo das palavras. Não haverá recursos fora dos elementos de sensacionalismo? Não será falsa piedade mascarando a causa do ganho? Nem sempre este ganho é o dinheiro. Pode ser também prepotência de opinião, sectarismo, vaidade. Um homem na sua tarefa de realização com Deus, do trabalho mais simples ao mais complicado, pode estar certo de que está no lugar próprio, atendendo à vontade do Senhor, que ali o colocou sabiamente. Mas, quando se ponha em contentas, ninguém, nem ele mesmo, pode saber até onde irá e quanto carvão será depositado em sua alma após o grande incêndio. Então, nesse texto, Paulo chama atenção para as discussões, que a gente tome cuidado, muito cuidado com as discussões, né? Ele diz que a contenda verbal, quer dizer, o diálogo até certa forma vigoroso, né? Ele tem o seu lado útil, o seu objetivo elevado, ele pode ter. No entanto, é preciso considerar, antes do início, a verdadeira finalidade. Por que que eu estou aqui tão empenhado nessa conversa? Será que é uma coisa boa? Será que o meu objetivo nessa contenda aqui, nessa conversa até um pouco vigorosa, é uma coisa boa? Então, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente sabe disso, né? Às vezes, uma conversa começa, daqui a pouco as pessoas entram numa discussão mais acalorada, daqui a pouco você olha e tem um corpo estendido no chão. Quantas vezes uma discussão termina em morte? Então, a gente tem que analisar bem. Por quê? É uma questão que realmente é importante ou é apenas uma questão de eu querer provar que eu estou certa, que eu que tenho razão? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, ele tem uma coisa que ele diz aqui, ó. Ele está fazendo um alerta sobre isso. Aí ele diz assim, naturalmente, não estamos falando para o homem vulgar, empenhado em críticas a todas as criaturas e coisas do caminho comum, olvidando a si mesmo, mas para o discípulo de boa e sincera intenção. Porque ele diz assim, aquele que gosta da confusão, não vai adiantar eu ficar falando isso para ele. Ele não vai me dar ouvidos. Ele não quer nem saber. Eu estou falando para aquela pessoa, né? Aquele discípulo de boa e sincera intenção, que às vezes entra numa discussão e, né, por estar desatento, mas que é uma pessoa boa e pode até criar um problema grave. Agora, para aquele que gosta disso, não adianta dizer, né? E depois ele diz assim, a inferioridade com seus tentáculos numerosos convida insistentemente aos atritos. Todavia, o aprendiz fiel deve conservar-se vigilante em seu posto, sob pena de ser inscrito como servo relapso e indigno da tarefa. Então, a gente tem que estar sempre atento, né?
Aí ele vai falar assim: surgirão, como é justo, horas de esclarecimento, dilatando as luzes espirituais nas sendas retas. Contudo, quando se verifique um desafio à discussão, convém meditar gravemente no assunto antes de se atirar ao duelo das palavras. Então, sempre observar isso, né? Sempre estar atento a esse tipo de coisa. E aí ele vai dizer aqui, né? Mas o homem, na sua tarefa de realização com Deus, do trabalho mais simples ao mais complicado, pode estar certo de que está do lugar próprio, atendendo à vontade do Senhor, que ali o colocou sabiamente. Mas quando se põe em contendas, ninguém, nem ele mesmo, pode saber até onde irá e quanto carvão será depositado em sua alma após o grande incêndio. Então, é aquela coisa que ontem a gente estava até comentando. Nós podemos até controlar a semeadura, mas, na maioria das vezes, não podemos ter controle sobre a colheita, sobre as consequências. Você até sabe como é que a coisa começa, mas você não sabe, como diz Emmanuel aqui, até onde irá aquilo. Como eu falei, às vezes começa uma discussão boba e termina com um corpo estendido do chão. Né? Uma agressão, uma morte, algo muito violento. E a gente também não sabe como nós estaremos depois que aquilo passa. Quantas vezes, sim, nós já nos envolvemos em certas discussões que, ao final, a gente se arrependeu amargamente de ter participado. Porque a gente se sentiu mal. Tanto que ele diz aqui, ó, pode saber até onde irá, ninguém, nem ele mesmo, pode saber até onde irá aquela discussão. E quanto carvão será depositado em sua alma após o grande incêndio. Quantas vezes, após uma grande confusão dessa, você se sente mal, você se sente passando... E tem gente até que a pressão sobe, tem que correr para o hospital, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, vigilante, sabe? É aquela coisa, como diz o outro, um olho no padre, outro olho na missa, para poder ter essa capacidade de perceber, não devo entrar nessa. Porque às vezes começa com uma bobagem e termina de uma forma muito grave, né? Tem um outro texto aqui, que é desse livro Sentinelas, vocês não têm, mas esse eu vou ler. Está na Cartas de Paulo, página 635, 635. Por isso que eu falei para vocês que esse livro é bom, porque às vezes você não tem o livro Sentinela, mas esse aqui tem o texto desse livro Sentinelas, tá? O texto se chama Posse da Vida. Posse da Vida. Está no livro Sentinelas da Luz. Cartas de Paulo, página 635. Ele diz assim, referente à primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Aqui na página 91, eu vou ler primeiro, na página 91 do livro do Caibar Schutter, essa referência. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, eu estou lendo no livro nesse livro aqui, tá? Estou lendo nesse livro, na página 91. O último versículo, está assim, 6.12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E aqui, Emmanuel vai fazer a interpretação desse versículo. E ele diz assim, combate o bom combate da fé.
conquista a vida eterna. Então, Emmanuel vai dizer assim, a recomendação de Paulo de Tarso a Timóteo é eminentemente expressiva. Examinemos, por exemplo, a primeira sentença, milita a boa milícia da fé. Isso quer dizer, combate o bom combate da fé. Será aproveitar os ensejos de luta, de trabalho, de obstáculos, a fim de provar a disposição sincera do serviço do Senhor. Fé não se exterioriza sem ocasiões adequadas, e o aprendiz que se furte aos combates ásperos perde toda oportunidade de testemunho. Então, ele está querendo dizer que nós vamos, de vez em quando, travar alguns combates ao longo de nossa vida, não é? Todos nós vamos travar alguns combates ao longo da nossa vida. E nós não podemos fugir de travar esses bons combates, porque é neles que nós temos a oportunidade de dar testemunhos. E Emmanuel continua, realizada, porém, a devida edificação, o discípulo estará preparado a receber a luz divina de conformidade com a segunda sentença. Toma posse da vida eterna. É o apelo supremo. O rio da eternidade passa ao lado dos espíritos humanos, oferecendo-lhes o tesouro imperecível. As criaturas, porém, na sua generalidade, permanecem interessadas no jogo da ambição egoística da esfera transitória, ou distraídas na ilusão. Olha aqui novamente o simbolismo da Eva, não é? Né? Então, aqui, ó. Olha o parágrafo anterior. O rio da eternidade passa ao lado dos espíritos humanos, oferecendo-lhes o tesouro imperecível. Mas a Eva, que tem o rio, né? O rio da eternidade perto dela, o que ela faz? Permanece muitas vezes interessadas no jogo da ambição egoística, da esfera transitória ou distraídas na ilusão. Todos nós sabemos quem é a Eva, né? São os seres viventes. E aí continua. Muitas fazem o simulacro, quer dizer, fingem ter preocupação espiritual, à custa de devocionários convencionais. Né? É aquela coisa de se mostrar devoto, religioso, dedicado ao Evangelho. Esperando favores do céu. É o famoso, venha a nós, mas ao vosso reino nada, né? Que nada fizeram por merecer, ou aguardando paraísos de ociosidade após a morte do corpo. Continuam as Evas ignorando, às vezes, voluntariamente, que é o próprio Espírito quem ergue o santuário e o habita. É o próprio Espírito que tem que construir o seu santuário e não esperar que alguém venha fazer por ele. Cada qual povoa o mundo que construiu em si mesmo. Deus cria as grandezas universais e oferece-as ao homem. E cada filho, sem falsa compreensão, deve entrar na posse dos bens eternos. Então, quando ele diz cada filho sem falsa compreensão, porque nós não podemos mais alegar que não sabemos. Não é? Nós não podemos alegar, porque a gente vê que desde o tempo que a gente começou a estudar parábolas, ensino de Jesus, epístola de Paulo, tudo que é evangelho, vem sempre falando o quê? Orai e vigiai, vigiai e orai. Cabe a você buscar edificação,
Nada vem de graça, você tem que se esforçar, você tem que aprender a usar bem o seu livre-arbítrio, que tudo que nós fazemos tem consequências. Então, ele diz aí, não adianta alegar falsa compreensão. Como diz o povo, isso não cola mais, não é? Então, vamos agora, deixa eu ver aqui. Vamos pegar agora o livro, mais um alerta, né, que nós vamos ver aí com o Paulo, o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 57. Capítulo 57, Caminho, Verdade e Vida, e Cartas de Paulo, página 633. É bom nem fechar Cartas de Paulo quem tem, porque as páginas estão muito próximas, tá? 633. Ainda falando do dinheiro, né? Vou pedir, Denise, você foi a primeira a ler, né? Então agora vai, você, Eloá e eu. Que a Suzy, eu não sei se a Suzy tem esse livro do Paulo, Cartas de Paulo, volume 6. Então, Denise, lê aí a página 633. E o Caminho, Verdade e Vida é capítulo 57. Ele novamente manda atenção para a questão financeira. Isso. Vamos lá. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Então, na 1 Timóteo, capítulo 6, ainda no versículo 10. Dinheiro. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares esta força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, esse ano é você vê que forte, é firme, né? o Paulo escreve esse versículo falando do dinheiro, porque aquela época dele, ele já tinha essa preocupação, e Emmanuel vai escrever não só esse, tem outros textos onde ele fala do dinheiro, porque é uma preocupação. Primeiro porque a gente vê o dinheiro de forma errada, como um mal, né? Como um mal.
Quando o problema, Paulo falou, Emmanuel já falou, o problema na moeda. Olha só, a gente vê as coisas de uma forma tão equivocada que a gente tem aquele ditado que diz assim, o vil metal. Não é? Vil é uma coisa ruim. Metal quer dizer a moeda. Aí a gente fala que o dinheiro é o vil metal. O que uma moeda, uma nota tem a ver? Dinheiro pensa, dinheiro tem vida? Claro que não. O dinheiro ele é tão culpado quanto esse lápis é por eu escrever besteiras, como nós falamos ontem, não é? Pessoas que escrevem besteiras sobre a vida dos outros. Se eu escrevo uma carta falando mal de alguém, o lápis tem culpa? Se eu vou para as redes sociais, para o WhatsApp, Facebook, e meto malho na vida do outro, a tecla do meu computador tem culpa? Claro que não. Se a pessoa utiliza o dinheiro para comprar drogas, para corromper alguém, o dinheiro tem culpa? Claro que não. E nós chamamos o dinheiro de vil metal. Fazendo o quê? Bancando Adão. Lembra, Ana Constantino? Transferência de responsabilidade. Se aquele senhor lá na CPI foi chamado a atenção porque ele escreveu lá no Twitter, até a Verinha Eckert botou, né, hoje no grupo, o discurso do senador Fabiano Contarato, ela colocou lá. Eu pergunto, quem é o culpado? É o Twitter? Não, foi ele. Ele escreveu denegrindo, caluniando a vida de outra pessoa. Aí vai botar a culpa em quem? No Twitter, nas redes sociais? Claro que não. Isso é transferência de responsabilidade. O culpado é o computador. Quem que adianta? É que as teclas do meu computador têm luzinhas que fez. Uma é azul, porque tem uns computadores que têm teclas coloridas, né? Que você liga, as teclas são iluminadas. Aí tem tecla com luzinha azul, outra com luzinha vermelha. Foi aquelas teclas. Não, é que meu lápis aqui, ó, o meu lápis é cor de abóbora e tem uma borracha verde e essa cor me seduziu. Eu estou transferindo responsabilidade. Eu estou dando uma de Adão, que comeu a fruta e não falou, não perguntou nem se era doce ou era amarga. Transferência de responsabilidade. Então, Paulo fala sobre isso. Vamos aprender a usar bem esse empréstimo de Deus, porque ele pode promover o progresso, a educação, a saúde, o bem-estar da sociedade, se bem utilizado pelo homem. E essa é uma preocupação constante, né? Agora, continuando esses textos maravilhosos, ou melhor, não, agora nós vamos voltar para a página, deixa aí o Cartas de Paulo aberto, tá? Não fecha não. Vamos agora para a página 94 do livro, desse livro, né? Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Na página 94 diz assim, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo, olha a preocupação aí, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas
para delas gozarmos. Deus nos empresta, né? Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. O apóstolo destaca valores e oportunidades que são depositados nas mãos dos ceareiros, a começar pelo seu filho espiritual, que é Timóteo. A parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, 14 a 30, é um bom referencial. Todo mundo conhece essa parábola, né? Deus deu o Senhor deu para um dos seus servos um talento, para outro deu 2 talentos, para outro deu 4 talentos, e mandou que eles multiplicassem esses talentos. Né? Quem ganhou 2 multiplicou, quem ganhou 3 ou 4 também multiplicou, mas quem ganhou um só não soube fazer isso, não soube multiplicar. E enterrou o talento. Né? E o Senhor parabenizou aqueles que multiplicaram o talento e chamou a atenção seriamente daquele que tinha enterrado o talento, porque ele tinha a obrigação de multiplicar aquele talento, né? E o Senhor o retirou, tirou esse talento que ele tinha. Então está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 e 30. Então ele diz aqui que a parábola dos talentos é um bom referencial para meditar e se aprofundar nos conselhos paulinos. E, sem dúvida, para manter a certeza da vida imortal, conforme é lembrado por Emmanuel. Aqui nós temos um texto, só que tem um problema. A editora que publicou esse livro de Emmanuel, quando a FEB foi lançar esse livro, As Cartas de Paulo, essa editora não autorizou que a FEB publicasse esse texto aqui. Por isso, quem tem Cartas de Paulo vai até achar esse texto, mas vai estar, não tem nada, só tem o título, não tem nada escrito embaixo. Por exemplo, se você algum dia achar no Cartas de Paulo assim um título e embaixo a folha em branco, é porque a editora que publicou esse livro, que foi a GEM, ela não liberou o texto para a FEB. Então, a FEB não pode publicar o texto aqui, tá bom? Então, só publicou um parágrafo. O parágrafo é esse: guardai o depósito espiritual confiado à vossa alma. Acautelai-vos relativamente ao cupim indivisível do egoísmo e da inatividade que flagela o coração e deforma o pensamento, né? Então, guardai o depósito espiritual confiado à vossa alma, mas acautelai-vos relativamente ao cupim indivisível do egoísmo e da inatividade que flagela o coração e deforma o pensamento. Eu tenho esse texto em PDF, depois eu mando para vocês. Esse livro, A Harmonização, tá? Vamos continuar aqui. E aqui nós vamos ter outro texto de Emmanuel, do Palavras de Vida Eterna, capítulo 63, Cartas de Paulo, página 636. 636. Agora quem vai ler para a gente é a Eloá. Palavras de Vida Eterna, capítulo 63, e Cartas de Paulo, 636. Lê para a gente aí, Eloá.
Liga aí teu microfone. Estava fechado, então vamos começar de novo. No campo da vida, carta de Timóteo, 1, capítulo 6, versículo 19. No campo da vida, se te encontrares interessado no próprio aperfeiçoamento, Eloá, eu vou ler a parte. Você tem. Lê o que está em cima. estarão assim acumulando para si mesmo um belo tesouro para o futuro, a fim de obteres a verdadeira vida. Está escutando? No campo da vida, se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos revoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto de limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos, pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem paz, aguardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se entre eles mesmos tão endividados como o mal que lhes sobra, leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga das ovelhantandos problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando nas sombras. Contudo, se aspiramos a melhorar, amanhã é forçoso forçarmos sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquela que te enobrece. Não comprarás aflições, procurar-te-á o que for justo. Não esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Esse texto de Emmanuel é aqui na página 94. Nós vamos aí no meio do texto, está lá, 6.19, aqui no livro do Perrido. De Paulo à Luz do Espiritismo. Na página 94, lá no meio está assim. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ele está quase dizendo assim, é bom fazer uma poupancinha, né? Uma poupancinha para o futuro. Então, ele inicia dizendo que se nós estamos verdadeiramente interessados no nosso aperfeiçoamento, é bom aproveitar a palavra de ordem. E ele manda, repara o exemplo da natureza, né? O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é o produto da limpeza constante, né? Muitos, aí ele diz aqui, se pretendes avançar ao encontro do melhor,
despoja-te do inútil, daquilo que você está acumulando e que não tem necessidade. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros, muitos, pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz guardando-se irritadiços, né? É uma grande coisa. O cara é super agitado, irritadíssimo, e quer paz. Primeiro faz a paz em si mesmo, né? Depois ele diz assim: herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Então, se nós sabemos que o nosso passado é culposo, está na hora da gente começar a rever, né? A buscar um processo educativo. E ele diz aqui, ó, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Porque a pessoa diz, não, eu vou mudar. Quando? Semana que vem eu começo. É igual a dieta, vai começar a fazer dieta com segunda-feira. Segunda-feira. Não é, gente? Não, a melhor hora é hoje. É esse momento, né? Aí ele diz, para isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolhe aquelas que te enobrecem. Busca aquelas mensagens que realmente acrescentam, né? E que a gente se preocupe com o que for justo. É outra advertência que ele diz aqui. E depois ele diz, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, esses textos que nós lemos até agora de Emmanuel são textos que chamam a nossa atenção para esse movimento de transformação. Tanto que ele diz aqui, né? São textos reforçando a importância da ação proativa. O que é uma ação proativa? É uma ação que vai nos trazer benefícios. Mas que essas ações que vão nos trazer benefícios sejam respaldadas em atitude cristã. Então, tudo isso aqui foram advertências, orientações, ensinamentos de Emmanuel, baseado nas mensagens de Paulo, para que a gente busque, tá, ter ações proativas, mas baseadas, apoiadas no Evangelho. Porque aí não tem como errar. E para a gente encerrar esse capítulo que trata da primeira carta a Timóteo, eu vou pedir para a Ana Brito pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, se ela tiver aí, no capítulo 11, item 4. O capítulo 11 fala... Capítulo 11, está aqui, ó. Deixa eu abrir o meu aqui. Capítulo 11, item 4. É amar o próximo como a si mesmo. Lê para a gente aí, Ana. Antes de ler, eu vou ler o que está do livro aqui. As recomendações, estou lendo o que está no livro do César Perrin. As recomendações praticamente paternais direcionadas a Timóteo são de fundamental importância para estudos e reflexões até nossos dias, no âmbito da seara espírita. Essas recomendações de Paulo, interpretadas por Emmanuel, foram para Timóteo, mas elas servem para nós dos dias atuais. O codificador faz magistrais ponderações em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, para fechar esse capítulo. Pode ler, Ana.
Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Tem que ler todo? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os termos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Quando o homem as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que, entre eles, reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Então, a gente vê que essas relações, né, como essa agora de Kardec, são de fundamental importância para o homem desde a época de Jesus até hoje. Né? Que nós façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, todos esses ensinamentos, gente, é para que a gente busque a cada dia colocar isso em prática, né? Quando Kardec diz aqui, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Já pensou se no nosso mundo atual todo mundo obedecesse essa regra, essa máxima? Nós viveríamos no paraíso. Viveríamos no paraíso, né? Mas, infelizmente, ainda não conseguimos fazer isso. Todos nós ainda não conseguimos fazer isso. Então, nós encerramos aqui o estudo desse capítulo. E já vamos entrando no outro capítulo, que é o capítulo 10, da segunda epístola a Timóteo, que tem por título O Bom Combate, né? Estamos aqui nesse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Segunda epístola a Timóteo, O Bom Combate, está na página 99. E começa assim: a segunda epístola a Timóteo apresenta algumas características gerais semelhantes à primeira missiva. Quer dizer, essa segunda carta tem características gerais parecidas com essa primeira que nós acabamos de estudar. Foi escrita em Roma, como se percebe no primeiro texto. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 18. Durante o segundo aprisionamento do apóstolo. Ela foi escrita durante a segunda vez que Paulo esteve preso, né? Entre os anos 65 e 68 depois de Cristo. Outros autores indicam o início dos anos 60 depois de Cristo. Embora a epístola tenha um destinatário pessoal, que é Timóteo, o conteúdo possui um valor instrutivo bem amplo. Então, ele diz que, embora a carta seja uma carta dirigida a Timóteo, essa carta ela tem um valor instrutivo que serve para várias pessoas. Não serve só para Timóteo, né? No geral, o apóstolo procura dar orientações para superar as ondas de heresias com elementos judaicos e pagãos. É aquela coisa que eu
já tínhamos falado, são os cristãos, os judeus recém-convertidos ao cristianismo, que querem colocar no cristianismo aquelas práticas que eles trouxeram do judaísmo, ou então eram pagãos convertidos que querem colocar essas práticas da religião que eles tinham no cristianismo. Então, Paulo chama a atenção do Timóteo para que eles possam combater esses que querem desvirtuar o cristianismo, né? E aqui, aí ele diz assim, eis alguns dos versículos que selecionamos, entendemos como gerais. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, porque aqui já é a segunda carta a Timóteo, né? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve assim, por cujo motivo te lembro, Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo está impondo as mãos, né, em Timóteo, para que nele se desperte o dom de Deus que existe nele. Que dom de Deus é esse? É a mediunidade. Estudamos isso na Diversidade dos Carismas. Olha aqui. Paulo está preso. Timóteo está lá na cidade dele, bem longe, tá? Timóteo está lá na cidade dele, bem longe mesmo. Então, ele está em Éfeso, Timóteo. Paulo está preso, não está em Éfeso. Mas olha o que ele faz, olha o que ele diz aqui. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ele, preso em Roma, está mentalmente impondo as mãos para que o dom de Deus desperte em Timóteo, que está em Éfeso. E ele diz assim, que existe em ti. Estudamos isso em Diversidade Carisma. A mediunidade está em nós, mas ela precisa ser desenvolvida, como diz Kardec, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 17, que eu deixei assim, deixo para o trabalho de casa que vocês leiam o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. Então, no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, Kardec, ele dá uma aula sobre como desenvolver a mediunidade. O título do capítulo é Da Formação dos Médiuns. Ele dá uma aula como desenvolver a mediunidade pelo exercício. E quem tem que ser educado não é a mediunidade, é o médium. O médium tem que ser educado para aprender a como controlar o fenômeno. E também nas suas questões morais, e também a se educar adquirindo cultura. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruídos, disse o codificador. Então, Paulo aqui está dizendo que Timóteo, né, deixa despertar o dom de Deus, que é a mediunidade, que existe nele. A mediunidade, todos nós somos médiuns, ela existe em nós, mas nós precisamos deixar que ela desperte em nós, não é? Senão fica sem instrumento, sem utilidade. E ele continua aqui, aí o Perry continua aqui. No conjunto da frase, parece-nos clara a interpretação de dom de Deus como efetivamente um carisma ou dom espiritual. Vide capítulo 1 da Epístola aos Coríntios e o ato de impor as mãos
como doação de uma bênção, ou seja, um passe. Nesse livro que nós estamos aqui, vamos voltar nesse livro aqui, vamos voltar à página 45. Página 45, vamos lá. Na página 45 desse livro, no último parágrafo dessa página 45, está escrito assim: o estudioso bíblico Champlin lembra que o vocábulo grego charismata é um termo utilizado exclusivamente por Paulo e que pode ser entendido como um dom especial que capacita o crente a cumprir certos ministérios particulares. Destaca que o amor cristão, como grande motivador de toda ação cristã, inclui o uso dos dons espirituais. Em seguida, analisa cada um dos dons espirituais relacionados por Paulo. Vamos pegar a Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A primeira carta aos Coríntios é depois da carta aos Romanos. Você tem lá, tá? Você tem Atos dos Apóstolos, você tem assim, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, Primeira Carta aos Coríntios. Eu até pedi para vocês colocarem um adesivo, alguma coisa, no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, para saber que ali terminou o Evangelho de João e vai começar Atos dos Apóstolos. Então tem Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos e Carta aos Coríntios. Na Carta aos Coríntios, capítulo 12. É o terceiro livro depois do Evangelho de João. Depois do Evangelho, você tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, Primeira Carta aos Coríntios. Na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Ana Constantino, lê para a gente. Versículo de 1 a 11. Lê devagarzinho para mim, por favor. Tá. Jesus é o Senhor sobre os dons dos Espíritos. Irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos, e sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mundos. Por isso, eu declaro a vocês que ninguém falando sobre a ação do Espírito de Deus jamais poderá dizer, maldito Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, e não ser sob a ação do Espírito Santo. A Trindade gera a comunidade. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferente serviço, mas o Senhor é o mesmo. Diferente modo de agir, mas é o mesmo Deus, que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito da palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. E a outro, o mesmo Espírito dá a fé,
A outro, ainda, o único é o mesmo Espírito, concede o dom das curas. A outro pode de fazer milagre, e outros a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro o dom de falar em línguas. E outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um, conforme ele quer. Então, a gente percebe aqui que ele está falando da mediunidade, né? Deus concede para cada um dom. A um dá o dom da profecia, a outro dá o dom de curar, a outro dá o dom de falar com os espíritos, mas quem dá o dom é sempre o mesmo Espírito, que é o Senhor, né? Então, deixa isso muito claro. Vamos voltar ainda à página 45. Voltando ainda à página 45. Continua assim. Pondera também, voltou ao livro do César Perry, pondera também que, tendo os crentes de Corinto se desviado de um cristianismo simples, prático, agora empregava os dons do Espírito sem qualquer preocupação de edificar a igreja. Então, ele dizer o seguinte, que aqueles homens que ali estavam, que tinham recebido o dom de Deus, que tinham a mediunidade, agora estavam usando essa mediunidade de qualquer maneira, até em benefício próprio. Entendeu? E ele diz aqui, sem preocupação de edificar a igreja. Quer dizer, a igreja é aquele grupo, né? O grupo do Senhor. Então, eles não estavam mais trabalhando a mediunidade com Jesus, como ela deve ser. Nós devemos, né, praticar a mediunidade com Jesus. Eles estavam praticando uma mediunidade sem Jesus. E quando você pratica uma mediunidade sem Jesus, Deus nos acuda, né? Você está usando para qualquer coisa, mas com certeza não para o bem. E aqui continua ainda. Antes, davam maior valor às características mais espetaculares. Quer dizer, eles estavam priorizando utilizar a mediunidade para a produção de fenômenos espetaculares. Aquelas que eram capazes de mais facilmente impressionar os sentidos. Então, eles estavam usando a mediunidade com um objetivo que não era bom, mas para atrair pessoas para eles. Ainda opina que tais, Paulo ainda opina que tais manifestações, que usar a mediunidade para a produção desses fenômenos espetaculares, sem o objetivo da prática do bem, poderiam levar à reiteração do paganismo sob uma nova bandeira. Se eles continuassem fazendo isso, eles poderiam voltar ao paganismo. E aqui ele continua, agora na página 46. Embora com interpretações e conclusões diferentes, há uma coerência entre a busca da espiritualidade carismática de Lopes. Lopes é um autor, um estudioso, e a inclusão do amor cristão no uso dos dons espirituais, segundo Champlin, que é outro estudioso. Este último, Champlin, deixa claro, existem dons que são conferidos para ser usados com propósitos espirituais dentro e fora da igreja, outorgados gratuitamente por Deus. Então, existem dons que nós podemos até usar fora da igreja, mas com certeza para fazer o bem. Para fazer o bem.
Então, de repente, você pode ser um médium inspirado, você pode trabalhar realizando algo que vá ajudar o outro, utilizando aquele dom que você tem, mas sempre procurando fazer o bem. E aí ele continua aqui. O codificador do Espiritismo define: este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, quer dizer, para seu prazer. Né? Não é para ser utilizado por nós para o nosso prazer. E ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Vamos pegar o livro dos médiuns. Eu vou pedir a Eloá. Eloá, lê para a gente a questão 220, item 3º de O Livro dos Médiuns. Item 3º de O Livro dos Médiuns. Parte 2ª, capítulo 17, da formação dos médiuns. É o famoso capítulo 17 que eu mandei a gente estudar. Item 3º da questão 220. Perda e suspensão da mediunidade. Pode ler, Loá. Aonde que é mesmo? Eu estou no É para ler a parte 2ª, capítulo 17, da formação dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade. Questão 220, item 3º. Questão o quê? 20? 220, 220, ok. Item 3º. Ousado, gente, eu estou perdida, Rose. O livro dos Peraí, médiuns. 220, está aqui, achei. 220. Desenvolvimento da mediunidade, né? É o item 3º. Ocupar-nos aqui, especialmente com os médios. Não. Questão 220 do Livro dos Médiuns. No item 3º, tem o item 1, item 2 e item 3. Ok, 220, ok, vou chegar. 220. Aqui. 220, 3ª. O que se pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos, é isso? Rose? É o item 3º, pode ler. Ok. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz com a sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos que por nós produzidos aos encarnados que eles apelam, ou têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido aos médiuns para seu deleite, e ainda menos para satisfação de suas ambições, mas para fins de sua melhora espiritual e para dar conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde a essas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos
que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Continua? Não. Então a gente percebe aí, né? Diz aqui no livro dos médiuns que os médiuns têm que tomar muito cuidado, né? Com esse dom que ele recebe. Porque esse dom não é para seu deleite. E o espírito que é o daquele médium, se ele usa essa mediunidade para o mal, o espírito pode abandoná-lo, deixá-lo à deriva, né? Para sofrer as consequências do seu ato. Então, nós vamos ainda ler 2 textos para a gente fazer o encerramento hoje. Tem agora, quem tiver aí o livro Fonte Viva, capítulo 4, Cartas de Paulo, página 202. Eu vou pedir para a Denise ler Cartas de Paulo 202 e Fonte Viva, capítulo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Cada qual, em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento em geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Repare que aqui Emmanuel coloca assim:
Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Então, ele mostra aqui que os dons espirituais não é apenas a nossa mediunidade. Tudo isso aqui que ele falou são dons espirituais. Olha aqui. O pobre com mais largueza pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Isso é um dom espiritual. O aprendiz com oportunidades multiplicadas pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. É aquele que é aprendiz e ele vai lá fazer o seu estágio como aprendiz, mas ele vai com boa vontade. Isso é um dom espiritual. O doente com mais segurança pode plasmar as pessoas da paciência no âmbito geral. A paciência é um dom espiritual. Então, ele está mostrando aqui que o dom espiritual não é só a mediunidade. São as virtudes que nós temos. Tanto que ele diz aqui, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. Aí depois ele diz, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Paulo fala dos dons espirituais, dos carismas, né? O dom da fala, de ouvir, de curar, e também as virtudes. Né? Olha só, quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Aprender a ensinar constitui tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum, sabedoria e de amor. Então, toda vez que nós fazemos algo de bom, nós estamos desenvolvendo, apresentando um dom espiritual que nós desenvolvemos o amparo, a permissão do Mestre Divino, que sustenta as criaturas, tá? Então, todos somos capazes de realizar muito na esfera de trabalho que nos encontramos. E aí ele fala, repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então ele mostra que os dons espirituais não é só essa mediunidade, mas é também todo o nosso talento. O talento que a gente pode colocar em prol do nosso próximo, em prol da sociedade, em prol de nós mesmos, né? E para a gente encerrar, vamos pegar no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, e nas cartas de Paulo, é na página 203. Era a página seguinte. Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, e Carta de Paulo, página 203. Esse. Assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 23. Versículo 4, desculpe. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. No serviço mediúnico. No serviço mediúnico. Palavras de Vida Eterna, capítulo 42. Cartas de Paulo, página 203. No serviço mediúnico. Examinando os dons espirituais, ou, mais propriamente, as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Voltamos à expressão todos, lembra? Nenhum ficará desamparado.
A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes, especificando deveres, pela mão firme daquele que se constituiu um amigo fiel da gentilidade, que é Paulo de Tarso. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos, à luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Então, isso aqui é muito importante, tá? Ele diz aqui, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir. Esse é o bem de todos. Nesse ou naquele setor de trabalho. Em qualquer trabalho que realizarmos, devemos buscar refletir essa luz do Espírito glorioso de Jesus. Abstenhamos-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa, quer dizer, nos presenteia com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário. Ele nos dá esses dons mediúnicos, mas a títulos precários para que possam ser desenvolvidos para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, aqui, nesse capítulo, Emmanuel nos deixa bem claro da importância da gente cuidar, da gente desenvolver essa mediunidade e cuidar, né, também desses dons, dessas capacidades que todos nós temos. Lembrando que tudo isso foi nos dado por um Senhor, que é Deus. E que nós temos que cuidar, zelar e procurar desenvolver, fazer crescer, multiplicar para o nosso benefício, mas benefício de todos, né? Então, essa passagem aí, né, desses dons espirituais de Paulo, são importantíssimos para que nós possamos ter isso bem claro em nossa mente. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Sobre o nosso estudo de hoje? Estava pensando aqui, Rose, com todos aqueles dons, com todo aquele tipo de mediunidade,
E a gente fica tão envaidecida, tão vaidosa às vezes, né? Do trabalho que a gente faz, às vezes a gente sai se achando. Eu digo, meu Deus do céu, como a gente tem que aprender humildade, tem que aprender tudo isso, né? Para fazer valer a pena, né, a tarefa que a gente faz. Agora mesmo, nesse minuto, quando fechei o livro, eu digo, meu Deus do céu, né? É tão pouco, mas a gente às vezes fica todo metido. Meu Deus, como a gente tem que baixar a bola, né? Como a gente tem realmente Mas não é? respeitar, né? Respeitar esse dom, esses dons Exato. nos foram dados. Cair a ficha. E lembrar que eles não são apenas dons mediúnicos, são talentos que nós temos, como ele falou, né? A capacidade, você tem uma pessoa em sofrimento, você vai lá, dá um abraço, dá um esclarecimento, dá um apoio, leva um consolo. Isso é dom espiritual. Com certeza, com certeza. Ele cita tantas coisas, né? Que a gente nem imagina, né? Tu acha que só nos trabalhos... E fazer o bom uso, né? Fazer o bom uso do talento, para não se comprometer, não voltar de novo, né? Com mais comprometimento. Exatamente. E buscando tornar-se com mais capacidade. Pode falar, Deide. E tem sido enfatizado em todos os nossos estudos ultimamente, né, gente? É muito interessante. Vamos falar interessante, né, para não dizer curioso, ou para dizer assim, coincidência. Não existe. É toda uma ligação, né, dos estudos, e que realmente ele diz que a mediunidade a ser usada é para todos. Para todos. Cada um recebe um talento diferente, né? Mas o uso dele é bem para todos. Exatamente. Isso tem uma constante. Para exercitar com qualidade, muito amor, né? Para exercitar com qualidade, a gente tem que focar mesmo no estudo, né? E exercitar, trabalhar nosso sentimento, nossa pessoa, ver como é que a gente está se comportando moralmente. Isso, perfeito. Né? Principalmente. Para poder ser um excelente instrumento, né? Porque nós somos instrumentos, né? Nada mais do que isso. E lembrar que esse dom espiritual não é só a psicografia, a psicofonia, não. É o nosso talento, não é? É tudo que você pode utilizar para o bem. Isso Sim. Você nas pequenas tarefas, nas tarefas mais simples que das mais simples. Ali está o exercício da mediunidade com Jesus, né? E a tua valorização do dom que o Senhor, o Pai, o Deus nos deu, né? Eu aqui, antes de encerrar, eu queria lembrar a todos aqui que dia 17 de outubro nós teremos aqui na nossa casa, um domingo, às 10 horas, o nosso seminário Boa Nova, que o tema vai ser da Lei Divina Natural, vai ser realizado pelo nosso irmão Vitor Eduardo, marido da Michele. Ele que vai fazer o nosso seminário Boa Nova, em comemoração do aniversário da nossa Casa Espírita. Porque dia 12 de outubro, nós estaremos, eu acredito que são 6 anos de fundação da casa já. Então, dia 12 de outubro, fazemos 6 anos. E no dia 17, domingo, vai ter essa palestra, que é o Seminário Boa Nova, aquele seminário que acontecia aqui, que vocês vieram até aqui, mas pela pandemia, né? Então, nós vamos comemorar o aniversário da nossa casa no dia 17 de outubro, com esse Seminário Boa Nova, e o tema é da Lei Divina ou Natural. E o nosso aniversário é dia 12. E amanhã, dia 3, nós iremos nos lembrar, né, da morte do nosso Francisco de Assis. Ele morreu dia 3, mas foi enterrada a igreja, houve um evento no dia 4, por isso ficou dia 4 de outubro. Mas o dia da morte dele foi dia
3 de outubro, segunda-feira agora. Mas no dia 4, terça-feira, nos nossos estudos, nós vamos nos lembrar, né, da data do desencarne do nosso querido e amado irmão Francisco de Assis. Então, para a gente encerrar hoje a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito fazer a nossa prece de encerramento. Aninha, abre seu microfone, por favor, e faz a nossa prece. Já está aberto, Rose. Então, vamos agradecer, né? Levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade da reencarnação e pela bênção que nos dá de tantos valores para que nós possamos ser uma pessoa melhor, Senhor. Nós lhe agradecemos, mas lhe pedimos força e coragem. Aumente a nossa força, Senhor, a nossa vontade, para que nós possamos, sem cobrança, mas com o objetivo único de crescimento, ficar melhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por esse estudo. E que essas bênçãos de paz possam chegar àqueles que estão precisando tanto de amor, de paz, de fraternidade, de força, para poder sair dos vícios, Senhor, daquilo que ainda nos arrasta para situações piores. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos queridos, obrigado, Jesus Gonçalves e Francisco de Assis. Muito obrigado. Que nós possamos ter uma noite de paz e aonde formos possamos revelar o nosso dom sem querer ser melhor do que ninguém, mas só para ajudar. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos cumprir com o nosso objetivo. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pelas suas palavras e obrigado a todos vocês pela presença aqui.